Olá, condutores, entusiastas e simpatizantes automotivos, tudo bem? Quero falar nesse vídeo sobre o item velho conhecido dentre os motoristas, porém com uma disponibilidade ainda indefinida no mercado. Refiro-me ao indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então, play no comparativo. Amigos, o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor é um instrumento presente no painel do veículo, representado por um marcador numa escala de temperatura, presente desde o alvorecer dos veículos automotores, em especial a combustão. Indica quando a temperatura do motor chegou a níveis críticos, geralmente acima de 120 graus centígrados, dependendo do fabricante, provocando danos a componentes do cabeçote do motor e, consequentemente, a interrupção no funcionamento do equipamento. Justamente visando evitar esse tipo de incidente que o projeto do motor considera vários elementos para gerar o resfriamento quando necessário. Podemos citar o fluido de arrefecimento, a ventoinha e outros componentes que compõem o sistema. Portanto, quando o motor ultrapassa a temperatura tolerada, conclui-se que houve falha ou dano em algum dos componentes do sistema de arrefecimento. E é nesse contexto que o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor se torna uma grande ferramenta com o objetivo de prevenir maiores prejuízos ao equipamento. O interessante é a recomendação unânime dos manuais dos fabricantes para a situação de superaquecimento do motor, que é a orientação de parada do veículo com segurança o quanto antes e o desligamento sequencial do motor. Então podemos concluir que o marcador é indispensável em todos os modelos a combustão? A resposta como usuário é sim, principalmente porque o marcador pode indicar outras falhas no sistema, como o super-resfriamento do motor, o qual falaremos logo mais. Porém, para muitos fabricantes de veículos, essa resposta não é totalmente satisfatória. É questionado se todos os usuários de veículos automotores possuem instruções específicas sobre o veículo para a leitura correta das informações do marcador. E também é explorado que os projetos mais novos apresentam soluções mais eficientes para melhor controle da temperatura do motor, sendo necessário apenas uma luz espia de iluminação vermelha para alertar que o motor atingiu uma temperatura crítica. Podemos citar como exemplo o Toyota Yaris, o qual nunca possuiu o marcador nos seus quase 6 anos de mercado, mesmo sendo um modelo de categoria premium, orientando o condutor referente a esse indicador apenas com uma luz espia de iluminação vermelha para notificar o superaquecimento do motor e outra de iluminação azul para sinalizar o superresfriamento do motor, uma solução também comum na montadora Honda. E destacamos aqui esse detalhe. O sistema de arrefecimento do veículo possui componentes que gerenciam tanto a ação de resfriamento quanto a interrompe, visando evitar o superresfriamento do motor, ocorrência comum em estradas, na qual uma válvula do sistema pode travar na condição de resfriamento, combinado à velocidade de cruzeiro e à temperatura externa, que podem derrubar a temperatura do motor para um nível prejudicial para o seu funcionamento, afetando o processo de combustão do veículo. Por esse motivo, a presença de um marcador no veículo em trajeto de estrada pode ser um diferencial, embora a combinação de temperatura ambiente e engarrafamento de veículos não pode ser subestimada quanto ao risco de superaquecimento do motor se o sistema de arrefecimento não estiver em dia. É interessante resgatarmos, principalmente para os motoristas de meados dos anos 2000, quanto à curiosidade de se haver modelos com motor 1.0 com maior ausência desse item, algo que mudou após 2013, na qual linhas inteiras de montadoras como a GM, Ford, Nissan, Honda, dentre outras, dispensaram um marcador escalar, independente da motorização.
Há exceções, como a Nissan, que disponibilizava o marcador apenas em versão topo de linha, como por exemplo no do Versa, e do futuro sucesso da marca, o Kicks, o qual chegaria quase 5 anos depois. Amigos, já em 2025, o cenário é outro. Quando falamos de modelos de acesso com motor 1.0, poucas exceções não apresentam um marcador de série. O detalhe é que em alguns modelos a escala passou a ser no formato de barra digital, como modelos Fiat, Citroën e HB20. Em outros, a informação foi adicionada nas funções do computador de bordo, como numeração inteira, por exemplo, como ocorre no GM Onix e Volkswagen Polo. Porém, ainda há exceções. O marcador pode não ser encontrado nas versões de acesso do Onix, com motor aspirado, junto ao modelo Peugeot 208, também aspirado, e a versão Robust do Polo. Amigos, e assim finalizamos nossa análise a respeito da disponibilidade de indicador de temperatura do líquido de arrefecimento de motor dos modelos de acesso 2025. Muito obrigado a todos pela sua companhia e não deixe de nos apoiar com seu like e inscrição no canal para a produção de mais conteúdos. Saudações a todos!